Olá, nesse vídeo a gente vai calcular o zero da função, ou a raiz da função, e traçar o gráfico. Que função a gente tem aqui? A gente tem uma função que é do tipo f de x é igual a ax mais b. Isso é chamado de uma função afim. Não é linear por quê, professor? Não é linear porque tem um valorzinho para b que é o número sozinho. O número sozinho é 1. Nesse caso aqui, o nosso a é menos 2 e o nosso b é o número sozinho, é 1. b igual a 1. Então, esses são os coeficientes da nossa função, coeficiente angular, coeficiente linear. Como que a gente vai fazer para encontrar os zeros da função? O que são os zeros da função? Zeros é quando o f de x é zero. Ou seja, eu vou lá na função e troco o f de x por zero. Então, eu vou fazer isso. Vou escrever ela aqui de novo. F de x é igual a 1 menos 2x. Então, no lugar do f de x, já que eu estou querendo que o f de x seja zero, no lugar do f de x eu vou botar zero. Então, é igual a 1 menos 2x. E agora eu resolvo uma equação do primeiro grau. Posso botar o 2 do outro lado da igualdade, como ele está aqui diminuindo, ele vai passar somando, então vai ser positivo. 2x é igual a 1. E aí, x é igual a 1 sobre 2. Lembrem que quando eu estou multiplicando aqui, eu passo dividindo, eu já troquei a operação, que é isso que altera quando a gente troca de lado da igualdade. Então, não vai ficar com sinal de menos, porque a operação dele, que é a de multiplicação em relação a x, já foi alterada, está dividindo. Então tá, o x é 1/2. O que é isso, cara? Isso aqui vai me dar um ponto em que x é 1/2 e o y é o que eu forcei que o y fosse, zero, porque eu botei no lugar do y zero. Zero. Então eu tenho esse ponto aqui para marcar na nossa reta. Vamos ver. Então eu tenho que marcar x 1/2 e y 0. X 1/2, vamos botar aqui 1/2, vamos botar 1 aqui. Então, 1/2, que é 0,5, né? Isso aqui é 0,5, vai ser aqui. Então, aqui é 1/2. Se o y é 0, ele vem parte daqui, ó. E daqui eu chego até aqui e marco esse ponto aqui. Esse ponto é a chamada raiz da função ou zero da função. 1/2 é a raiz da nossa função, ou zero da nossa função. A gente tem que marcar outro ponto. Para marcar reta, a gente precisa de 2 pontos, nada mais do que isso. A gente pode até marcar 50 pontos e a reta passar por todos eles, mas a gente só precisa, para determinar uma reta, de 2 pontos. O que a gente vai fazer? Primeiro, eu forcei que o y fosse zero. Agora eu vou forçar para x ser igual a zero. Quando x for zero, eu tenho outro ponto importante do meu gráfico. Vamos ver o que acontece. A minha função é f de x igual a 1 menos 2x. Então, eu vou fazer o f de zero. No lugar do x, eu vou colocar zero. E isso, então, vai ficar 1 menos 2 vezes. Ao invés de x, eu vou multiplicar por zero. Então, o f de zero é igual a 1 menos 2 vezes zero, dá zero, né? Então, o f de zero é 1. Então, que ponto é esse que eu tenho? Eu tenho um ponto em que o x é zero, porque eu comecei atribuindo para o valor de x zero. Então, o x é zero e o y é 1. Sabe que eu não precisava ter feito esse cálculo, não? Porque, olha só, toda vez que eu olho para uma função, ela é uma função linear ou uma função afim, no lugar do x eu ponho zero. Aí é como se eu tirasse isso daqui, porque isso aqui vai virar zero. Então, o que sobra? 1. Esse aqui é sempre o valor quando x é zero. Esse número sozinho. E ele me dá a intersecção com o eixo dos y's. Esse aqui são os nossos y's e esse aqui são os nossos x. Então, quando x é zero, sai daqui, ó, eu subo uma retinha aqui assim e vai chegar aqui em 1. Sempre lembra que a nossa função aqui é f de x igual a 1 menos 2x.
Então, aqui, ó, esse 1 aqui, ó, é esse aqui. É este. Então, a nossa reta vai passar por esses dois pontos. Vou botar o 1 mais para baixo para não atrapalhar a reta. A nossa reta vai passar aqui. Essa reta aqui. Olha para a característica dessa reta. Então, ela tem como zero o valor de 1/2. Zero é 1/2, ou seja, a raiz da função é 1/2. O que significa a raiz da função? Quando o y é zero. Aí o ponto fica em cima do eixo do x. Agora, eu tenho também como observar o coeficiente angular da função, aquele que está multiplicando o x. Como o a é igual a menos 2, o coeficiente angular, esse a também é chamado de m às vezes. Tá? Isso aqui pode ser escrito assim, f de x é igual a mx mais b. Tá? É a mesma coisa do que ax mais b, só trocou o m pelo a. Então, como o a é negativo, então ele é menor do que zero. Quando ele é menor do que zero, a inclinação dessa reta aqui, que representa, né, essa função, ela é do seguinte jeito. Em relação ao eixo dos y aqui, ela cai para a esquerda. Então, toda vez que eu tenho uma reta que representa uma função que o a é negativo, né, que o coeficiente angular é negativo, seja a, seja m, como quiser chamar, aquele que está multiplicando pelo x é negativo, ela cai em relação ao eixo do y, é inclinada para a esquerda, diferente de quando o a é positivo, que a reta é inclinada para a direita. É isso então, valeu!